Andei pensando sobre essa onda gigante de machismo que vem crescendo, recrescendo no planeta Terra, né? Afinal, estamos em Kali Yuga, né? Então, é isso. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sobre como isso também tá dentro do mundo do yoga, é óbvio, né? Porque afinal, a Índia, a gente sabe muito bem, é uma cultura bem machista, os hindus também, os muçulmanos que vivem lá também, enfim. A cultura védica nasce, né, de civilizações antigas que majoritariamente já seguiam um patriarcado. E isso dá pra perceber nas escrituras. Então, eu acho que se a gente levar muito ao pé da letra, ou dependendo da forma como a gente interpreta essas escrituras sagradas, elas podem, de alguma forma, dizer que é ok, que esse é o jeito certo, que é assim que as pessoas vão ser felizes. A gente seguir uma linha, tipo uma cultura patriarcal, é assim que é o jeito melhor que os seres humanos devem viver. Porém, a gente precisa entender que isso foi escrito num determinado local, dentro de uma determinada época, onde existia uma cultura. E enquanto você tá vivendo aquela cultura, algumas pessoas que se beneficiam dela, acreditam que ela é a melhor para todo mundo. Mas eu acho que não existe nada que seja bom para todo mundo, né? Acho que isso é uma coisa importante, às vezes, da gente perceber. Mas que, se a maioria das pessoas das quais hoje a gente tem conhecimento a respeito sobre o que foi escrito naquela época são homens, então se você vai ver o Bhagavad Gita, o Mahabharata, agora eu tô lendo o Ramayana. O Ramayana foi um homem, um poeta, então é o ponto de vista dos homens que vai narrar essas histórias míticas, que às vezes a gente toma ao pé da letra e acha que elas estão falando a verdade universal. Mas a gente tem que conseguir, né, colocar as coisas dentro do seu tempo histórico. Acho que a gente pode dizer a mesma coisa da Bíblia também. Foi majoritariamente os textos publicados e escolhidos para serem publicados foram escolhidos por homens. Então eles escolheram, obviamente, os textos escritos por homens, do ponto de vista masculino das coisas. Mas eu acho que é interessante observar que é isso. Então, se a gente vai pegar uma sagrada, tipo, tem muitas verdades universais dentro daquilo que tá escrito. Se você for pegar o Yoga Sutras, você vai ver que tem verdades universais mesmo, assim, sobre, tipo, tudo muda o tempo todo. É isso que o Yoga Sutras vai falar, assim, olha, você foca, presta atenção, e se você não quiser sofrer nesse mundo, deixa fluir, sabe? Observa como tudo muda e como você... Por mais que você queira muito, você não vai conseguir interferir com essas mudanças. E quanto mais você tentar controlar, interferir, se apegar, escolher o que vai ser, muito. E se não for do seu jeito, você fica triste, então isso vai te fazer sofrer. Então é basicamente uma escolha entre você quer sofrer ou você quer ser feliz. E aí, eu acho que todo mundo quer ser feliz, né? No budismo fala isso, assim, é uma outra verdade universal. Todos os seres buscam ser felizes e livres, né? Essa é uma verdade universal também. Mas, se a gente for pegar esses textos, esses mitos que foram escritos por homens e publicados e foram colocados para o mundo inteiro, mas algumas coisas, eu acho que alguns detalhes dentro dessas histórias, que agora que eu tô lendo o Ramayana, me veio na cabeça, que fazem com que a gente, então, acredite mesmo também sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, é óbvio que lendo vai ficando entendido, às vezes não muito, mas vai te dando dicas do que assim, olha, isso as mulheres virtuosas são assim, assim, assim. E os homens virtuosos são assim, assim, assim. Então você vai pegar como ele descreve quem é Rama, nesse conto que vai contar a história de Sita e Rama e Hanuman. Então, como ele descreve quem é Rama, o que é importante para um homem muito virtuoso, sobre a força dele. Ele vai descrever características físicas graciosas, mas ele vai falar sobre força, ele vai falar sobre poder da mente, sobre concentração, sobre ele ser bondoso, sobre ele ser generoso. E aí, quando ele vai descrever Sita, ou algumas outras deidades femininas que aparecem, tem as características dela, a principal que ele fala muito sobre, assim, que é muito, 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 é sobre a beleza. Ela era a mais bela, ela era linda, ela era a mais linda de todas as deusas, enfim. Então a beleza ressalta, a doçura, né? Então, isso é como se, assim, será que já é assim naturalmente? Ou será que isso é porque foi escrito de um ponto de vista masculino? E que, por exemplo, um homem não vai escrever tipo, ai, Rama era lindo, usando essa palavra, lindo, bonito, belo. Ele vai falar, ele tinha os músculos e tal, então dá mais a entender que o importante é que ele é forte, né? E aí, sobre as
femininas, ele vai falar lindo, bonito, belo, vai descrever algumas características físicas sobre a beleza. Então, pra ser uma mulher virtuosa, você tem que ser linda. Mas aí, como que a gente também interpreta esse linda, né? Então, parece que o mais importante pra uma mulher é ela ser linda. E o mais importante pra um homem talvez seja ser forte. Então, isso depois vai levando pra outros lugares muito diferentes, inclusive da gente pensar naquele livro, O Mito da Beleza. Ela vai falar sobre isso, que às vezes a gente se ocupa tanto querendo ser linda, que a gente esquece de fazer outras coisas na vida, de estudar, de sair com as amigas, de comer o que a gente tem vontade, de aproveitar, de terminar um namoro, porque a gente tem que ser linda. Tipo, a gente ocupa a nossa cabeça, o nosso tempo, o nosso dinheiro, muitas, sendo linda. E o resto, né? O resto que a gente também tem que investir, colocar energia. A gente acaba, né, às vezes ficando mais dócil e aceitando violência, porque às vezes os homens usam muito a nossa aparência como uma forma de nos violentar, ou porque é lindo, ou porque não sei o que, mas é de um jeito violento. Mesmo jeito que o meu elogio é tipo, ai, gostosa, ai, não sei o que, umas coisas assim. Gente, isso não é um elogio, é uma forma de violência. E usar o nosso corpo. Então a gente se afeta muito exatamente sobre, tipo, a gente tomar como verdade absoluta certas coisas que foram escritas por certas pessoas que viviam no momento histórico e que viam que é homem ou que é ser mulher dentro do seu local de cultura da sua coisa, e que isso não é uma verdade absoluta. Isso pode ser reinterpretado e revisitado e reestudado e tomado como ensinamento, mas olhando como é hoje. Como que a gente pode interpretar esses textos hoje, na nossa cultura? Isso, espero que faça sentido pra vocês. Beijo.